Ruth. Oi, deixa eu apertar aqui para aparecer isso. Tudo bem? Tudo, e você? Também. Depois desse dia muito triste, esse Yom HaShoah para mim é castigante. É. E aqui nós tivemos, até ontem, quer dizer, ontem foi quarta-feira, entre domingo e quarta, nós tivemos 2 programas na hora do programa cultural, às 6 horas da tarde, sobre o Holocausto. Um foi a história de 2 moradoras daqui que passaram o Holocausto Moradoras de onde na você mora? Europa. Hã? Onde você mora? É? Ó, 2 moradoras daqui passaram o Holocausto na Europa, quando elas eram meninas. elas têm o quê, 90 anos? Não, tem quase 80 e tanto, mas eram mesmo pequenas. Uma Aham, estava com 6 anos, quer dizer, quando começou a guerra. certo. Estava com 6 anos, a outra estava com 8 anos, quer dizer, quando terminou a guerra, cada uma estava num lugar diferente e tinha umas histórias diferentes, mas uma tragédia. Claro. Como é que essas pessoas E elas saem fizeram normais? depoimento? E elas já tinham feito depoimento, porque elas já estão há muito tempo aqui, né? Aham. E eram jovens, logo depois da guerra, e casaram aqui, têm famílias, e trabalharam, e viveram a vida normal, e agora são idosas, estão aqui, mas todas duas estão muito bem. E as histórias eram diferentes, histórias documentadas. Tinha, inclusive, filmes que foram exibidos. Isso foi um dia. E ontem, aí teve um outro programa, que aí falando da Brigada Judaica, que saiu daqui de Israel e foi lutar junto com o exército britânico na Europa. E daqui também tinha gente daqui que morou aqui, um já morreu e o outro ainda está vivo, e esse que morreu tinha um filme muito bom sobre o que aconteceu, porque até hoje, quando se fala em Holocausto, existe uma discussão muito grande, que até hoje continua aqui em Israel, que muita gente acha que o Ishuv ainda não era Medinat Israel, não existia ainda o país, não é? Foi entre 39 e 45. Certo. Israel foi fundada em 48, e durante esse tempo tinha um conselho formado por pessoas expoentes judias que viviam sob o domínio britânico. De modo que não existia Israel. Mas muita gente que passou a Shoah na Europa e depois veio para cá através muitos pela Aliata Noor, e que vieram para Kibbutzim, que vieram para outros tipos, que vieram sem família, jovens mesmo, muitos jovens de 14, 15 anos, que vieram sem família e que foram para Kibbutzim. Quando eles já cresceram e conheceram bem a história, e outros historiadores, e esses mesmo que foram para a Europa para se filiar ao exército britânico e lutar como brigada judaica, dizem que o Ishuv daqui poderia ter ajudado mais aos judeus na Europa. Existe digamos, um choque nesse aspecto. Muita gente diz que o próprio Ben-Gurion não queria se aprofundar demais, só no fim já da guerra, quando os Estados Unidos entraram na guerra e aí acabou decidindo, mas disse que o Ishuv daqui não fez pouco e tarde, é o que as pessoas dizem. Eu não tenho
nenhuma base, a não ser essas informações, para dizer isso, mas eu sei que a discussão existe, porque todo ano, nessa época, volta ao debate. E o caso também é de que muitos que hoje são idosos e vieram como crianças e que foram para as escolas normais, e eles foram muito mal recebidos Isso eu pelas crianças já ouvi falar. israelenses. Os Exatamente. que Que eram havia um nascidos preconceito, aqui né? tinham preconceito, debochavam, É. achavam que eles eram judeus fracos, que aqui o judeu é forte, o israelense é forte, ele resiste, e coisas desse gênero. Isso eu já tinha ouvido falar, sim. Exato. E eu conversei aqui com uma israelense, que ela nasceu aqui, e ela disse que ela morava no Moshav. E na escola dela, onde ela estudava, chegaram crianças da Europa e realmente eles tratavam muito mal. Ela disse que eu me lembro. Eu me lembro que eu também fazia isso. É duro, né, Ruth? É duro. Esse preconceito, mas na verdade, assim, o problema da criança, não estou querendo justificar não, porque eu sei que a gente tem caráter, né? Mas a criança também é muito levada pelo que ela ouve em casa, né? Uma dessas senhoras que prestou o depoimento, ela contou o caso dela, por exemplo, porque ela disse que a família dela, eles moravam na Ucrânia, que naquela época aquela parte da Ucrânia pertencia à Polônia. E então o pai dela e o irmão dele e mais os outros homens daquela aldeia onde eles moravam eram pessoas muito decididas, que entenderam que com a guerra os nazistas acabariam chegando lá onde eles estavam e eles não tinham defesa. Então, eles procuraram comprar armas, eram pessoas que tinham dinheiro, que tinham posse, e compraram armas dos próprios ucranianos poloneses que tinham armas, e eles compraram, e eles foram para o bosque, que havia uma unidade de partisãs, que eles sempre estavam nos bosques, e tinha uma unidade militar séria, eles estavam bem organizados, tinha um comandante, que o comandante era um militar de alta patente, quer dizer, ele tinha sido, né, na Polônia, mas ele estava agora fugindo. Mas eles se organizaram, e depois eles começaram a trazer as famílias, porque era a única forma deles não morrerem. Então, cavaram, que tinham árvores muito frondosas, muito dessas árvores enormes. Então, embaixo das árvores, onde as raízes entravam, eles cavavam e formavam, assim, uma espécie de um abrigo para as mulheres e para as crianças ficarem lá. E o problema, por exemplo, de conseguir comida, tudo ela contou, não vou contar agora, né, porque vai gastar o tempo todo. Mas elas ficaram lá. E ela ficou lá até terminar a guerra. Meu Deus. Ela ficou nesse bosque, até que, quando os alemães já não iam... Eles fizeram muita coisa, eles mataram, inclusive, alemães, eles faziam... como é que se chama? Um tipo de emboscadas. Emboscadas, quando passavam os alemães de motocicletas, e nas motocicletas deles, eles não tinham só armas, eles tinham também mantimentos. Então, eles estavam interessados em roubar comida, porque eles não tinham comida. Claro. Então, aí contou tudo. Mas, e assim, eles conseguiram ficar alguns anos. É isso que eu estava pensando. A pessoa
A gente está contando uma história, mas a gente está falando de anos. Imagina ficar num Anos, buraco. anos, anos, Depois, quer dizer, ela ficou 3 anos. Quando ela saiu que terminou a guerra, ela estava com 6 anos. Então, eles imediatamente conseguiram, aí já Sornute já estava, quando terminou a guerra, já estava na Europa e tinha facilidade. O fato é que ela chegou logo para Israel e foi para uma escola. E, quando começou o ano letivo, era Kita Aleph, primeiro ano primário, e ela tinha 6 anos. E a professora foi perguntando a um por um das crianças onde é que ele cresceu até agora, até o dia que ele veio para a escola. E cada um dizia. E quando perguntou para ela, aí ela disse, eu cresci no bosque. Aí a professora disse para ela, vá direto para a sala da diretora. Coitada. Imagina, hein? Entendeu? É. O que ela podia contar? Ela Ela contou a viveu no verdade, a bosque. professora não entendeu, né? Nada. Achou que ela estava Onde é que eu brincando. vivi? No bosque. Onde é que você cresceu? No bosque. Tadinha. Quer dizer, são coisas pequenas É. para a gente contar, mas que na vida de uma criança, Nossa. até se tornar adulto, É terrível, terrível, é terrível. terrível, porque não chega o que eles passaram lá, Exatamente. E ainda tinha que passar isso aqui. na verdade, ela sofreu bullying, né? Hoje a gente sabe o que é bullying. Naquela Bullying, época, bullying, né? bullying. Ruth, e hoje eu, pela primeira vez na minha vida, eu escutei a sirene. Eu sempre, quando Às chega 10 essa horas. época, eu sempre imaginava, sonhava, falava assim, poxa, queria tanto estar em Israel nesse momento, porque eu acho que essas datas são tão importantes e marcantes, né? Muito importante. E eu E estava são comemoradas de uma forma muito muito especial, especial. né? É uma pena, pode ser que você encontre a tradução, mas o discurso do Bennett ontem, no Yad Vashem, foi alguma coisa que eu ainda... Olha, estou 51 anos que eu vejo todo ano essa cerimônia do Yad Vashem. Mas um discurso como o que ele fez ontem, eu ainda não ouvi. O presidente também falou coisas, ambos se fixaram em duas imagens. O presidente numa fotografia em preto e branco da época da guerra, onde se vê um pelotão nazista armado e uma mulher com uma criança na beira de um buraco feito na terra, que era a cova comum. Quer dizer, eles chegavam nos lugares, botavam as pessoas na beira do buraco, atiravam, e as pessoas já caíam dentro do buraco, não tinha trabalho depois para enterrar. Então, mostrando uma mãe que estava abaixada, falando com os outros filhos maiores, já tinham caído. Ainda estava ela e o pequenininho, e ela estava tentando abraçá-lo. Talvez, ninguém sabe, porque suposições, porque não estava ninguém lá para ouvir. Os soldados não estavam interessados nisso. Mas, pelo jeito dela estar assim, agachada, falando com a criança, devia ser para acalmá-lo. Claro. Mas diz que não durou nada, que imediatamente o pelotão de tiro atirou, e eles não atiravam uma bala, eles atiravam várias e ela caiu. Então, ele fez o discurso todo partindo daí. O que foi o Holocausto? Por que tinha que eliminar o povo judeu da face da terra? O que aquela mulher com aquela criança estava fazendo? E contando, por exemplo, que tiraram um grupo enorme de militares da segurança e de informação, tiraram da Polônia e mandaram eles para os Pirineus da França, porque eles tiveram a informação de que tinham 20 crianças judias que foram tiradas da Polônia e da Alemanha e foram levadas para a França. Foram lá para matar 20 crianças.
tanto esforço, tanta tecnologia, tanta produção para sair e matar 20 crianças. Quer dizer, era uma coisa que eles queriam arrasar, matar de criança que é para nem chegar na vida adulta. Né? Eles arrasaram. É uma marca que não vai se apagar nunca, né, Ruth? Não tem como. Jamais. Isso aí não. E nessas horas, quando a gente relembra, né, essas histórias, é interessante que cada ano, a gente está já quantos anos, né? Que 74 anos? Não. Desde 45. 71 anos, anos, né? E sempre tem uma história nova, uma história que a gente ainda não ouviu. Sempre tem coisas horrorosas. Horrorosas. Estou te dizendo, em 51 anos que eu vejo essas cerimônias, cada vez está mais difícil para mim ver. Eu imagino. É horrível, horrível. Eu ontem chorava tanto que eu não conseguia parar de chorar. Não conseguia parar de chorar. E as coisas que... E o que fez o Bennett? Ele trouxe uma folha de identidade que cada um que vai prestar alguma informação ao Yad Vashem, ele tem que preencher uma folha onde tem tudo, o nome da pessoa, a data do nascimento, a cidade, e o nome dos pais, tudo. Então, ele mostrou uma folha que era uma mulher que ela tinha sido mandada para os campos de concentração e ela estava grávida. Então, quando a criança nasceu, os alemães, imediatamente, os soldados, tiraram a criança das mãos dela. E, então, a pessoa que prestou o testemunho para o Yad Vashem deu o nome da mãe, o nome do pai, o nome dos avós, o nome da família toda, que dia, que horas que nasceu, e o nome da criança. Não tem nome, não chegou a ter, porque ela morreu, hora do nascimento, data do nascimento, data do falecimento, aos 30 minutos. Meu Deus. Meia hora depois de ter nascido. Ai, realmente... O que é isso, meu Deus? Não sei. O que é isso? É muito triste, né? O que é um ser humano? E esse ano, pela primeira vez, veio a representante do Bundestag, do parlamento alemão. Ela veio para assistir essa homenagem, essa cerimônia, e esteve um dia antes para colocar flores nos túmulos, e na declaração dela ontem ela disse que ela sente uma profunda vergonha, que ela nem era nascida. Sim, mas nessa época. É o país dela, mas né? Ela nem sabe também dos antepassados dela. Exatamente. Pode ser que ela saiba, mas ela não vai dizer. É lógico. É triste, é triste. Foi muito triste. Bom, o que você sempre fala, né, é que é Yom HaShoah, Yom HaZikaron e Yom HaAtzmaut. Agora o Yom HaZikaron vai tocar a sirene de novo. Fique Yom preparado. HaZikaron vai cair quando? Yom HaZikaron é na véspera do Yom HaAtzmaut. Yom HaZikaron começa dia 4. 4. Aí toca de manhã, às 11 horas da manhã, toca a sirene, que é a hora que começam as cerimônias nos cemitérios militares. Certo. Então, toca a sirene às 11 horas da manhã e tudo para, realmente. E aí, logo no dia seguinte, às 24 horas, meia-noite... No mesmo dia à noite... não, 8 horas. Às 8. Às 8 horas da noite termina o Yom HaZikaron e começa o Yom HaAtzmaut. E aí vem a alegria. Aí vem a alegria. Aí a bandeira que estava embaixo do pau, ela é hasteada. E aí a gente comemora, porque essa é a vida, né, Ruth?
é, filho. Isso aí. Ruth, querida, o que temos de... Bom, a gente Olha, ficou naquela essa situação... semana aí aconteceu tanta coisa, viu, no meio de tudo isso. Bom, falar de algumas coisas boas. O Biden telefonou para o Bennett, por ocasião agora de Pêssar, né, para felicitá-lo, e o Bennett, durante a conversa, aproveitou para convidá-lo para uma visita oficial a Israel. E ele aceitou. Oba. Como é que se chama o nosso amigo Trump? Não veio. Ele não Muito teve Israel amigo. durante a presidência? Não. E ele era tão Não. amigo de Israel, né? Pois é, tão amigo do Bibi, mas não veio. Falar em Bibi, no discurso do Bennett, ele disse duas coisas muito importantes. Uma, que o Yom HaShoah, não, peraí, já ia confundir as coisas. Uma, que quando estava aqui o mandato britânico e os judeus estavam querendo expulsar os soldados ingleses, que tinha aquela lei branca que não permitia aliar, né? Os navios ou eram afundados ou tinham que voltar para Chipre, não sei o quê. Então, tinha duas organizações militares que estavam atuando, uma da esquerda e uma da direita. Quer dizer, a outra não era a esquerda, Palmar, mas era o Etzel, que sempre, entre os judeus, tem que haver uma separação. Tem que ter a direita e a esquerda, e cada um tem que condenar o outro e julgar o outro mal. E essa separação de forças, na época do mandato britânico, não trouxe nenhuma vantagem para Israel ter duas organizações. Claro. Primeiro, porque o Etzel era a favor de terror e a Palmar era contra. E eles realmente fizeram aquela explosão do hotel King David, em Jerusalém, que morreram muitos oficiais e soldados britânicos, que não trouxe nenhuma vantagem. Não traz. Para nós, entendeu? Não é através de terror que você vai conseguir fazer conversações de paz para você poder, no fim, receber a concordância. Nós sabemos que a Inglaterra é que tinha que ceder para nós podermos decretar a independência. Para que você vai bombardear o hotel onde estão as altas autoridades militares britânicas? Até piora, né? Até piora. Então, ele falou, e hoje também, e agora também, se nós continuarmos nessa dissidência entre direita e esquerda, nós vamos cair. O país não pode continuar assim. É verdade. Cada um pode ter as suas ideias, cada um pode ter a sua ideologia. Agora, isso se decide nas urnas. Quando você tem eleições e quem está eleito é quem assume o poder, paciência, espere pelas outras eleições. Agora, não fica fazendo essa guerra que o Likud está fazendo contra esse governo. Todo mundo perde. Todo mundo perde. É, terrível. Então, ele falou duas coisas. Uma é que ele disse no discurso que todas as guerras que têm acontecido agora e que estão acontecendo agora, com toda a crueldade que elas têm, nada pode ser comparado a Shoah. Isso é porque o Zelensky, da Ucrânia, estava querendo comparar o que a Rússia está fazendo com a Shoah. Realmente, a Rússia está fazendo uma crueldade tremenda. Já tem mais de 2.000 mortos civis nessa guerra, incluindo mulheres e crianças não militares. Militares tem mais.
Mas dizer que isso é... Sem menosprezar o sofrimento do povo ucraniano, que eles estão passando um horror, o que a Rússia está fazendo lá, mas que não existe nenhuma possibilidade de comparar com a Shoah. Que deixem de lado isso. Então, foram duas... ele falou isso muito bonito, muito... Só deixou transparecer, não disse diretamente. E o Biden vem quando? E o Biden aceitou, o que é uma grande vitória para o Bennett. Uma grande vitória para o Bennett. Ele aceitou, provavelmente ele vem em junho. Ótimo. Segunda coisa assim, importantíssima é que o nosso amigo Erdogan, esses amigos que eu tenho, o Hamas, lá de Gaza, eles têm um problema, que eles sabem que se os líderes deles, os grandes líderes, os cabeças, aqueles que programam todas as ações, etc., eles não estão em Gaza, porque eles sabem que se eles estiverem lá, a vida deles é curta. Então, a maioria deles está na Turquia, tem um grupo deles que está em outros países árabes que não têm relações com Israel, mas um grupo grande está na Turquia. E anteontem, o Erdogan disse a todos eles que façam o favor de se retirar. Uau! Que ele Que bom. Agora ele é amigo. Ele é amigo. Ele é contra o terror, ele não acha que o terror é o caminho. Olha, que bom. Que eles cuidem de melhorar a situação econômica da região deles, do país deles, e que procurem encontrar soluções fora da ação terrorista. Enquanto isso, a base deles não pode ser a Turquia, que eles façam o favor de se retirar. Olha, que coisa boa. Olha, outra vitória para esse governo. Está entendendo? Acho que com isso, né, Ruth, é um caminho. Isso é o caminho da paz. Porque até agora, o tempo todo, o Netanyahu só dizia que ele era um camarada que era o único líder de Israel que conseguiu penetrar internacionalmente e transformar coisas. Não conseguiu nada, né? Nenhuma dessas coisas ele não conseguiu. Nenhum presidente americano veio, só veio em enterro. Não o Kennedy, como é que chama? Qual? Clinton? Clinton. Só o Clinton que veio no enterro do Rabin. Mas não foi visita oficial, ele veio para o enterro. Clinton não vem. Não é visita e agora vem. Segundo, na Ucrânia, estou dizendo coisas que estão acontecendo no panorama internacional, sim, né? Na Ucrânia também aconteceu uma coisa muito interessante. O ministro do Exterior americano e o ministro da Defesa americano estiveram em Kiev. Eles não aterrissaram, eles foram para a Polônia, e da Polônia vieram de trem para Kiev, que é mais seguro, e eles queriam ver em loco o que está se passando lá, e a visão disso fez eles mudar de ideia a respeito da ajuda militar. Então, eles aumentaram muito o taxífero, oh, meu Deus, eu estou ruim. Orçamento. O orçamento que eles estão... que eles vão... Já o segundo orçamento que eles fazem, um já era de 800 milhões e agora é de 700 milhões. E, enquanto isso, a Alemanha também esteve lá, o representante do governo alemão, e a Alemanha agora aceitou a dar tanques e armas antiaéreas, que isso é o que está faltando muito para eles. De modo que
Agora, a previsão de guerra é demorada. É mesmo. Todos os especialistas que falam, que estiveram lá, que visitaram de vários países, eles dizem que conseguem conversar, e também conferências que foram feitas com o ministro do exterior russo, Sergei Lavrov. Ele disse que eles não têm data. Pode ser meses, pode ser anos. Meu Deus, que triste. Eles têm... eles não fazem conta de quantos soldados morrem, eles têm muitos soldados para morrer. Ai, que tristeza. Isso, sim, é muito triste. Também, quer dizer, não só isso, mas... Todas uma coisa que essas não estava na previsão, né? A gente nunca podia imaginar que isso fosse acontecer. Quanto à política, lá continua a mesma coisa. Não sei, já alguns meses atrás eu falei, pode ser que as pessoas já não lembrem mais, de um deputado do Yemina, quer dizer, o partido do Bennett, que foi eleito pelo partido, é deputado e estava na coalizão. Uns 2 meses depois dele estar atuando na Knesset, ele começou a criticar muito a atuação do partido do Bennett, o Yemina, dizendo que eles não estavam fazendo exatamente aquilo que eles prometeram ao eleitorado deles. O partido deles é um partido que estava baseado muito no sionismo de direita, e que são os colonos, os mitnahalim. E aos mitnahalim, as promessas são de que você vai deixar aumentar a construção e que você vai dar vai permitir que assentamentos que não são legais, são desses jovens que eles vão para as colinas e trazem barracas e montam e geradores, e do dia para a noite eles fazem um assentamento, mas esse assentamento não foi aprovado pelo governo, nem pelo Ministério da Defesa, e que tudo que é feito nos territórios tem que ter aprovação e a regulamentação do Ministério da Defesa. Então, quando começou agora essa lua de mel entre a coalição e entrou aquele partido RAM, aquele partido árabe, que é justamente um partido que é da Jihad Islâmica, mas ele é um camarada pragmático, que ele não se importa de dar apoio ao governo, se em troca ele vai conseguir ajudar a população árabe que ele representa, que eles são 4 deputados. E tinha um deputado, esse Gili, que ele disse que o Bennett estava traindo com essas negociações com o Partido Árabe, o fato dele não trabalhar mais para permitir a regularização desses assentamentos ilegais, que ele não representava a vontade do eleitorado dele. Então, ele começou, na Knesset, a apoiar todas as leis e todas as propostas da oposição. 70 e tantas vezes ele votou contra a coalizão. Então, quer dizer, ele faz parte da coalizão e vota contra ele mesmo. Exato. Então, diz que ele começou a fazer uma série de conchavos com o Likud, e o Likud prometeu a ele mundos e fundos para ele, então, passar para lá. Mas acontece que tem uma lei dentro da Knesset que não pode um camarada sozinho
sair de um partido e passar para outro partido no meio da cadência. Tem que ter mais, que é para formar. Eles não podem ser Haverim do Likud, por exemplo, assim, no meio, entrar não em época que você está fazendo lista e vai ser eleito. Ele não foi eleito. Ele pode fazer isso em época de eleição, não no meio da cadência. Mas, então, já começa a prometer 1.001 fundos, e quando saiu aquela que era a presidente da bancada da coalizão na Knesset, que ela se demitiu e está também flutuando na Knesset, que ela agora não tem partido, o que fez o Yemina, deu entrada no pedido de reconhecer esse deputado como dissidente. Se a Knesset vota que ele é dissidente, ele pode continuar sendo deputado, mas ele é um deputado que está representando ele sozinho, ele não tem nenhum partido. Mas nas próximas eleições, ele não pode se candidatar por nenhum partido existente. Se ele quiser se candidatar às eleições, ele tem que criar um partido novo. Nossa. E trazer outras pessoas, tem que ter orçamento do Tribunal Eleitoral para poder fazer campanha eleitoral, tudo isso, mas dentro dessa Knesset, ele está apagado. E a discussão disso foi na terça. E ele vai ter poder de votação? Não, agora ele já perdeu. Na terça-feira, o caso dele, que ele está demorando meses, por quê? Ele deu entrada no tribunal, no Supremo Tribunal. Eu falei 2 semanas atrás, coisa assim, que o Supremo Tribunal devolveu a apelação, dizendo que eles não tinham interesse nenhum em intervir em problemas políticos dentro da Knesset. Isso não é como é que se chama, função do Supremo Tribunal, e devolveu. Aí ele trouxe advogado para defender. O debate na comissão da Knesset, que, traduzindo, que lá é a comissão da Knesset que dirige a parte de regulamentos da Knesset. Então, essa comissão foi reunida e o Likud está fazendo boicote de todas as comissões desde que esse governo começou, que é para não poder debater nada. Mas, nesse caso, tem outros partidos que sim, resolvem tomar parte, porque os religiosos estão vendo que eles não estão ganhando nada com isso, e eles não vão ganhar nada se agora houver novas eleições, para eles não me interessa. Então, eles sim participam da comissão. Levou mais de 12 horas de discussão. Só o advogado dele, esse deputado, falou 3 horas. Gente. Os 3 ou 4 deputados tiveram que ser expulsos da reunião, porque eles começaram a ofender tanto o presidente da comissão, que é justo um deputado do Kahol Lavan, e que apresentou a proposta de declará-lo como dissidente, e, no fim, minha filha, a votação foi fabulosa, e ele é dissidente. Então, ele agora está sem nada. Ótimo. Ele teve o que ele mereceu. Mereceu e teve. Agora, a dona Silvana, não sei o que ela vai fazer, porque ela tá na mesma situação que ele. Ela não está votando contra, mas ela não vota, mas ela não está nem lá nem cá. Ela não pode entrar no Likud, porque para ela entrar no Likud, ela tem que trazer pelo menos mais 2. Ela tem que conseguir tirar mais 2 da coalizão que queiram com ela entrar. E ela não vai conseguir. E, por enquanto, não vai conseguir. Então,
fazendo um comportamento, viu, tão vil, tão, Pra quê? tão E perderam, né? E Isso agora, é. essa semana, já chegaram 2 cartas com ameaças de vida ao Bennett. Bennett. Uma carta chegou no local de trabalho da mulher dele. A mulher dele trabalha fora de casa. E dentro do envelope tinha uma bala viva. Ontem chegou outro envelope com outra ameaça de vida para um dos filhos dele. Ele tem um filho já crescido, de 14, 15 anos. Outra carta ameaçando. E o Shabak, a função dele é garantir a segurança dos chefes de Estado, dos ministros. Eles não podem deixar. Então, eles têm que redobrar a segurança à família. Imagina crianças. Ele tem 4 filhos, tem garota ainda de 8, 9 anos. Isso abala, né, Ruth? Isso abala emocionalmente as crianças, a família. Abala todo mundo. Que tristeza, E né? ele tocou nisso por baixo do pano, o Bennett, né? É o preço. Que esse tipo de se manter uma discussão política, você discute no fundo da questão, mas não o que tem os filhos dele a ver com a vida política, ou a mulher dele. É lógico, eles estão não querendo pressionar para ver se funciona. Já que não está funcionando do jeito que eles gostariam, né? Eles apelam. Isso se chama covardia. Né? Aí começou um problema danado de quanto custa isso, quanto custa aquilo, quanto custa pagar comida na casa dele, porque eles são 6 pessoas. E daí? Então, ele tem 4 filhos, o que ele vai fazer? O Bibi só tinha 2, e são grandes. Eles não tinham mais nenhuma obrigação de estar na casa dos pais, são garotos que estão beirando os 30 anos. E o que eles querem? Eles querem o quê? Que ele pague do bolso dele. Agora, a lei diz que as despesas do primeiro-ministro ou do presidente na residência oficial, só porque ele não está na residência oficial. Que a residência oficial lá em Jerusalém, de Balfour, quando o Bibi morou lá há 12 anos, estava necessitando de fazer uma série de reformas. Tinham coisas realmente estavam despencando, mas não podia fazer porque ele estava morando. Então, o Shabak explicou que a melhor época é quando tem troca de governo, que aí, como o Bennett tem uma casa que ele pode morar, uma casa muito boa, porque ele é rico, o Bennett é um homem rico, ele tem uma belíssima casa em Hanana. Então, ele disse que não tem problema, pelo contrário, ele até preferia que não fosse morar em Jerusalém, mas é obrigatório. Mas o problema é que a tal da reforma lá da Balfour ainda nem começou. Nossa! Porque esse negócio de custo, quanto vai ser, porque tem muita coisa para fazer, e tem muita coisa para fazer em matéria de segurança. Então, estão sendo obrigados a fazer na casa do Bennett, não dentro da casa dele, nada. Por fora, para ter portão, muro, tudo, de acordo com as exigências do Shabak. Agora, se vai fazer isso, não é ele que tem que pagar, é o governo. Claro. Agora, então, e os vizinhos daquela rua estão sofrendo as consequências de tudo isso. A quantidade de carros que entram e que saem da comitiva, cada vez que ele entra e cada vez que ele sai, né? Que vai aquela comitiva de carros, e que tomam os lugares de estacionamento na rua. Sim, o que vai fazer? Vou botar os carros
pendurado no teto, no céu, pendurar nas árvores. Como é que vai fazer? Tudo é problema, né, Ruth? Tudo é problema. Tudo é problema. Agora, o israelense é uma fera, e eles foram à justiça contra o Bennett por causa disso. Ele disse, olha, por mim pode parar, eu não pedi nada disso. Agora, então, com essas duas cartas de ameaça de morte, e ontem foi entrevistado o deputado, que ele é o presidente da Comissão de Segurança da Knesset, e ele é um militar de alta patente que já está aposentado do Exército, né? Está retirado do Exército, e ele é deputado. E não é do partido do Bennett, ele é do Meretz. E foi entrevistado, perguntaram a ele se existe razão para ter algum medo de que alguma coisa pode acontecer. Ele disse, claro. Claro. Ninguém manda não é a primeira vez, não é a primeira vez que fizeram isso aqui em Israel. Já várias vezes. E ninguém manda uma bala para uma criança ou para uma esposa se não tivesse pode acontecer. De aterrorizar. Isso já é crime. Tudo isso mandam para o filho, mandam para a esposa, mas o destino é ele. Então, eles disseram, claro, esse camarada que foi entrevistado, ele disse, lógico, isso é terror. Eu estou muito preocupado. Claro. É claro que o Shabak também tem que estar. Isso é um terror, né? Isso é uma maneira terrível. Não tem coisa melhor, né? Fazer isso. O que eles fazem, viu, pessoal, é uma violência desnecessária, viu? E, afinal de contas, o camarada teve 12 anos no cargo. Porque ele assinou o contrato, teve eleição, ele não conseguiu ser eleito. Pessoas que não conseguem, os ditadores, quem são os ditadores, né? Qual é o perfil de um ditador? É isso, são pessoas que precisam disso para se alimentar, para poder se sentir bem. Outra coisa interessante para falar é que o rei, o nosso reizinho da Jordânia, já voltou da Alemanha depois da cirurgia, e eles, por causa desses tumultos, né, lá no Har HaBayit, olha, para você ver como que as mentiras propagadas pelas redes sociais colam, que todos os muçulmanos no mundo todo dizem salvar a mesquita de Al-Aqsa. A última sexta-feira do mês de Ramadã, ainda não é o último dia, mas é a última sexta-feira, que é amanhã. É um dia que deve vir muita gente lá para rezar. E ontem, à noite, foi a data mais importante do mês todo. Você sabe quantos vieram rezar lá? 200 mil. Isso é muito ou é pouco? Muito! 200 mil que eles vêm não israelenses só. A maioria vem dos territórios. E Israel deixou entrar. Olha. Todo mundo para rezar. E para eles dizerem que Israel não dá a eles liberdade religiosa. Nos outros dias comuns, às sextas-feiras, tem tido 70, 75 mil. E, Ruth, eles entram e depois eles conferem que saíram o número de... Tem que conferir, né? Não, mas essas pessoas que vêm rezar, eles vêm só rezar. Pode entrar alguém no meio deles ali para... Sim, mas acontece que ele é uma massa humana onde é difícil para eles quererem, porque se eles fizerem alguma coisa, todos os outros estão ameaçados.
Que a Não, eu tô polícia falando vai, assim, a polícia vai reagir. no meio desse grupo pode entrar Porque um e ficar, né? naquelas ruelazinhas estreitas, a saída e a entrada, é tudo muito pequeno, muito estreito. Você não tem vazão de 200 mil pessoas em 5 minutos. Leva tempo. Uhum. E agora, então, amanhã, aí estamos nessa expectativa, que é a última sexta-feira do mês de Ramadã. Também de que vai ter mais de 100 mil pessoas. Mas Israel continua, depois de 2 semanas que não entravam em Jenin, essa semana, na terça-feira, tiveram que entrar porque tinha uma informação precisa do Shabak, que tinha um grupo que estava pronto para sair para fazer um ataque terrorista. Quando o exército entrou lá, eles já estavam com as armas e foi um tiroteio, acabou que morreu um deles, os outros foram presos. Eles estavam já prontos para sair para uma... E na segunda-feira à noite, Israel atacou na Síria, no aeroporto de Damasco, próximo à cidade. Por quê? Porque havia uma encomenda que estava passando, que veio do Irã, passa pela Síria para ir para o Líbano, né? Para o Hezbollah. Então, eram armamentos altamente sofisticados, com uma informação que Israel tem é muito precisa. Então, acabou com a encomenda. Acabou com a encomenda, quer dizer, eles dizem que foi Israel, né? Israel não diz. Não fala nada. Que fez nada. Isso é obra divina. E eles acusam também, porque dessa vez eles dizem que, em geral, nesses ataques não morrem soldados, raramente, porque são locais grandes, depósitos, não é lugar onde... não é quartel militar. Né? Mas diz que eles dizem que morreram 9 soldados sírios dessa vez. Geralmente, quando tem, às vezes morre 1, 2 iranianos. Mas dessa vez eles acusam de que teve 9 mortos. E isso aconteceu. E nessa mesma semana, um foguete foi mandado do Líbano para Israel e caiu perto de Shlomit. Mas não atingiu nada, né? Não atingiu nada. Não atingiu nada, mas é mais uma preocupação, claro. Que sempre que tem problemas, por exemplo, tem problema com Jerusalém, então eles lá também têm que dizer que eles fazem parte, porque Israel também, eles disseram que não foi o Hezbollah, e Israel também tem certeza que não foi o Hezbollah, mas existem no Líbano uma porção de organizações palestinas que são adeptas do terror. Eles têm armamento, mas armamento pobre, mas tem inclusive Hamas no Líbano. Mas mandaram realmente um míssil que caiu próximo assustou muito as pessoas, porque depois diz que foi uma noite trágica, porque primeiro eles não tocou a sirene. Não tocou a sirene porque o Kippat Barzel ele tem uma tecnologia que, quando ele vê que o foguete não vai cair na direção certa, eles sabem qual é a direção do foguete, eles sabem que vai cair em terreno baldio, lugar não habitado, eles não gastam o foguete para derrubar, deixa ele cair, cai, explode, mas não vai acontecer nada, não tem nem vítimas humanas, nem danos materiais. E então, como era de madrugada, 2 horas da manhã, eles nem acionaram as sirenes. Aí depois o Povarel reclamou por quê, e se não fosse, não tem... Mas eles disseram, nós temos certeza
pelo trajeto do foguete, não somos nós, são os aparelhos eletrônicos que nos mostram o trajeto. Todo mundo sabe, né, Ruth? Todo mundo dá Todo mundo palpite, sabe. porque todo mundo sabe mais do que tem que saber, né? Aí você está vendo quanta coisa aconteceu nesses dias? É verdade. É. Bom, sempre acontece, né? Não para, né? A vida não para. Já dizia meu A amigo vida não para. Cazuza. E aí teve um quiprocó com isso e novamente começa a reforçar a quantidade de forças. Agora vem o problema de Yom Ha'atzmaut, que todo ano, em Yom Ha'atzmaut, Israel fecha as fronteiras, porque é uma oportunidade também de fazer ataques terroristas, todo mundo sai para passear, todo mundo durante o dia todo, né? São passeios e agora o tempo já melhorou. Então, e de noite, né? Em todas as cidades tem aquele aglomeração que tem shows em todas as cidades com cantores e tudo. Então, todo ano, por causa desse aglomeramento de pessoas como medida preventiva de segurança, então Israel fecha as fronteiras. De modo que aí vamos ter novamente reclamações, mas não tem... Reclamação de quê? Alguém vai passear na fronteira, alguém vai para algum lugar, alguém vai fazer o quê? No Líbano, vão passear na faixa de Gaza, vão comemorar onde, gente? Pelo amor de Olha, Deus. minha filha, eu não sei como é que chega aí, mas aqui, por exemplo, a gente vê, eu falei na semana passada que lá na Suécia e na Dinamarca eles estão passando um dobrado, né? Com os muçulmanos, que eles dizem, você quer rezar, você tem mesquita, reza lá, faz o que você quiser, mas a rua não é muçulmana. Mas agora a Europa está aprendendo o que é. Com quantos paus se faz uma canoa? Se dizia assim aí Vamos no Brasil. atualizar esse dito. Com quantos paus se faz uma bomba, né, Ruth? É a velha história. Enquanto era com a gente, tá tudo certo, não? Israel, isso. Agora que tá lá também acontecendo com eles, aí a conversa é outra. Aí então começa a entender. Começa a entender como é que são as coisas. É assim mesmo. É isso aí. Bom, eu sei que agora, daqui a pouquinho, você vai para um concerto. Para variar, para sair um pouco dessa tristeza do Yom Ha'atzmaut. Do Yom HaShoah. Yom HaShoah. E é um concerto ao vivo, assim, orquestra ao vivo? Não é orquestra, é piano e violino. Beleza. Tá certo, minha amiga. Então, um bom programa para você. Muito obrigado. E obrigada mais uma vez pelas suas informações muito precisas. Eu estava hoje mesmo comentando que eu fiquei a semana inteira sem ver nada de televisão, sem ler notícias. Aí eu falei, ainda bem que eu tenho a Ruth para me atualizar, porque realmente é tudo. Tudo que acontece. Tudo que acontece. É isso aí, minha querida. Um beijo. Que a gente tenha agora um Shabbat Shalom. E até antes do Yom HaShoah nós vamos nos falar. Isso. Beijo, Ruth, querida. Ok, um beijo, Shabbat Shalom para todos os nossos espectadores e ouvintes. E que tenhamos paz. Paz. Muita paz. É só isso. Só queremos isso. Só isso. Basta. Isso. Beijo, querida. Beijo.